Zelensky deixou a camiseta no armário, colocou o terno e foi para a reunião com Donald Trump na Casa Branca. Vamos aos detalhes com o correspondente internacional Ivan Kleber. O presidente ucraniano, mais uma vez, disse estar pronto para um encontro cara a cara com Vladimir. O fim da guerra no leste europeu está mais próximo? É o que o Ivan vai responder aqui para a gente. Boa tarde, Ivan Kleber. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane, e como sempre uma saudação especial à enorme audiência aqui do Jornal da Oeste. E respondendo sua pergunta de maneira bem objetiva, sim, aparentemente agora podemos dizer que estamos próximos, uma tentativa real de chegarmos a um acordo de paz. Olha só, até 10 dias atrás nós deslumbrávamos pelo menos uma possibilidade de um cessar-fogo, mas as coisas estão evoluindo. E o que está acontecendo hoje na Casa Branca é uma continuidade do trabalho de Donald Trump, que começou na sexta-feira no Alasca, com o encontro com o presidente Vladimir Putin, e agora, neste exato momento, Geisiane, os líderes europeus, estou falando de Itália, Alemanha, Reino Unido, entre outros, a França também, estão ali com o Zelensky e Donald Trump na Casa Branca para discutir as contrapropostas feitas por Vladimir Putin, mas eu uso as palavras do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, que durante o fim de semana falou que realmente estamos desde o início da guerra, agora nós nunca estivemos tão próximos de um cessar-fogo. Eu quero aqui destacar uma imagem, Geisiane, que mostra a importância dessa reunião e de como as coisas estão sendo feitas e dos tempos novos. Donald Trump abriu para a imprensa o início da reunião, essa imagem que nós estamos transmitindo agora, agradeço a direção aqui do jornal, porque sem filtro. Estamos vendo ali a conversa, ouvindo a conversa entre Trump, a apresentação deles, cada país trouxe ali o seu ponto de vista, a União Europeia também representada pela Ursula von der Leyen, assim como a OTAN representada por Mark Rutte, que é o secretário-geral da OTAN, e isso mostra o que tem sido a diplomacia americana sob a administração Trump, sob o trabalho do secretário Marco Rubio. Obviamente que os pontos principais não serão tratados assim com as câmeras ligadas, justamente para não dar um presente para o Vladimir Putin da Rússia saber o que está sendo tratado ali. Isso obviamente seria um erro do ponto de vista diplomático, mas tudo aquilo que pode ser divulgado publicamente, que está sendo falado publicamente ali, o Donald Trump fez questão de levar os jornalistas para dentro da Casa Branca e que é um pouco a tendência daquilo que ele falou na campanha, né, de levar a Casa Branca até o povo. Então, tudo está sendo transmitido às claras e daqui a pouco, quando terminar essa reunião a portas fechadas, nós vamos ter mais detalhes, mais atualizações desta importante reunião. Donald Trump está dedicado, colocou seu time todo ali. Nessa reunião a gente tem também o Marco Rubio, tem o vice-presidente. Então, a administração Trump está definitivamente engajada em conseguir um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia e, se possível, melhor ainda, um acordo de paz. Prevalece uma posição muito importante de destaque da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que destacou que não existe cessar-fogo, não existe um acordo de paz sem que a Ucrânia tenha garantias de que isso não aconteça no futuro, de que ela não seja invadida de novo no futuro. Esse é o primeiro ponto e o chanceler alemão, o Merz, concordou com ela. O Donald Trump também exaltou essa posição da Giorgia Meloni e também durante as conversas, Trump e Ursula von der Leyen passaram ali, fizeram uma apresentação rápida do acordo que foi feito no mês passado entre a União Europeia e Estados Unidos. Infelizmente o Brasil não conseguiu ir pelo mesmo caminho, né, devido à insistência do governo brasileiro em não entrar nos pontos principais da carta enviada por Trump ao Brasil, mas o fato é que nós estamos progredindo. Tem um ou outro ponto que é um pouco mais crítico, que é a questão territorial, o quanto a Ucrânia eventualmente poderia abrir mão do seu território, o principal deles, a Crimeia, que foi invadida em 2014 sob a administração Obama, entre outros territórios na região conhecida como Donbas. Agora, o fato é também, nós temos aí um outro ponto interessante, a bandeira da Finlândia, né? Quando começou a guerra lá da Rússia e da Ucrânia, a Finlândia não fazia parte da OTAN, agora ela faz parte da OTAN, assim como a Suécia. De qualquer maneira, Donald Trump aparentemente dobrou as mangas da camisa e está fazendo esse trabalho intenso, e eu acredito que entre hoje e amanhã, principalmente hoje, para o final da tarde, teremos atualizações importantes, Geisiane, caminhando em direção aí um acordo
de paz entre a Rússia e a Ucrânia, que é uma das principais promessas de campanha do Donald Trump, e ele está decidido entregar. A ideia era entregar antes da Páscoa, mas acredito que ele teve que renovar aí o prazo, e ele espera que os dois países cessem as hostilidades, pelo menos antes do Natal. Geisiane. Nosso produtor Salina fez uma observação boa aqui, hein? O que nós estamos assistindo aí não é uma mesa de bar com engradado de cerveja para bater ali aquele papo e tentar um acordo. Enquanto você falava também, nós mostrávamos aqui imagens do lado de fora da Casa Branca, a quantidade de pessoas da imprensa, a imprensa mundial mobilizada em torno aí dessa reunião, desse debate, enfim, desse acordo que virá realmente impressionante. Donald Trump está há 8 meses, né? Ele assumiu no dia 20 de janeiro, então ele está há 8 meses na presidência. Ivan, minha pergunta para você é para além desse acordo, para além dessa questão da guerra. Eu quero pensar aqui do ponto de vista da Europa mesmo. A gente sabe que muito do progressismo que a gente vive, da deterioração da cultura ocidental, vem justamente da Europa, né? Então vem desse movimento woke ali da Europa e também do enfraquecimento do cristianismo ali, que é um dos pilares do Ocidente. Havia uma previsão feita pelo Olavo de Carvalho a respeito justamente dessa união Trump e Putin como uma força político-militar muito forte. Será que para além dessa questão da guerra, de sentar e fazer um acordo, pode vir outras questões aí dessa reunião, dessa possível parceria Donald Trump e Putin? Olha só, esse é um ponto interessante, Geisiane. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a Europa acostumou-se a ser protegida pelos Estados Unidos e, de alguma maneira, com uma segurança em relação à União Soviética e depois da Rússia. Com o colapso da União Soviética, essa situação ficou ainda mais confortável e nós passamos uma geração inteira sem saber o que é ser ameaçado, sem saber o que é uma guerra em solo europeu. Tivemos a guerra da Iugoslávia, mas a proporção da guerra da Rússia e da Ucrânia é bem maior, e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia aparentemente acordou os europeus. A gente teve também essa grande retomada nos Estados Unidos contra a agenda woke que você citou e que está chegando na Europa também, um pouco mais lentamente, mas está chegando. Nós estamos observando um mapa eleitoral da Europa, e olha só, Geisiane, nem tudo está perdido. Nós temos números recentes de que os jovens estão frequentando mais a igreja, a ideologia woke está perdendo força na Europa. Os jovens que até 5, 6 anos atrás praticamente não queriam nem saber de votar em candidatos da direita, hoje a disputa está parecida ali entre os eleitores mais jovens. Saiu uma pesquisa esse final de semana agora aqui na Inglaterra, só para a gente ter uma noção, se a eleição fosse hoje, o Nigel Farage, candidato de direita, venceria as eleições até com uma certa tranquilidade. Nós temos a Giorgia Meloni aí na imagem, que trouxe estabilidade, ela é a primeira-ministra de direita na Itália. Veja bem, desde a Segunda Guerra Mundial, é o 4º governo mais longevo da história da República Italiana, e a Giorgia Meloni se colocou ali como uma líder importante nesse contexto. Tivemos vitórias, o avanço do Chega em Portugal. Então, aquela onda ali entre os anos 2010 e 2020, ela perdeu força, e agora a questão ideológica, tanto da agenda woke como do cristianismo, parece que estão tendo uma retomada importante. E olha só, falando em leste europeu, né, estamos tratando da guerra da Ucrânia, uma das influências que está levando os jovens de volta para a igreja são justamente os jovens do leste europeu, principalmente da Polônia, que moram nos países da Europa, que estão levando o coleguinha para a igreja, enfim, e nós estamos observando isso. Obviamente que é muito lento. Nos Estados Unidos a coisa aconteceu muito mais rápida, né, Geisiane? No giro de 2, 3 anos, a agenda woke foi catapultada para fora do país praticamente, mas na Europa a gente está vendo um movimento semelhante, até porque a Europa agora ela precisa realmente entender o papel dela, ela não pode mais contar com os Estados Unidos como contava antes, precisa colocar a mão no bolso. Um dos erros estratégicos gravíssimos que a Europa cometeu foi desmantelar a sua rede de produção de armamento bélico, enfim, de munições bélicas e produção bélica como um todo, né? Agora os países estão reinvestindo, estão reabilitando essa produção. Isso leva pelo menos 10 anos para retomar um patamar aceitável. Enquanto isso, a Europa vai ter que comprar bastante munição dos Estados Unidos, e aí foi feito esse acordo com a OTAN, dos países aumentarem para 5% o gasto com defesa, né, e justamente rearmar os estoques com munição. Agora, de fato, a gente está observando isso, Geisiane, essa retomada
de uma certa cristandade importante na Europa. Antigamente se falava, né, no Ocidente cristão, e aí por algum motivo a palavra cristão foi retirada. Eu estou recomeçando aí essa campanha, cada vez que a gente se referir ao Ocidente, de colocar a palavra cristão de volta. E eu acredito que eu também esteja sendo influenciado por essa retomada cristã da Europa, que, repito, ainda é muito lenta, mas comparado com o que era há 4, 5 anos, o progresso é notável, viu, Geisiane? Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.